A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que fica em Romanos, né? Na verdade eu estou lendo o Gênesis, eu li o versículo, o capítulo número 23 e 24, né? Ali onde acontece a morte de Sara, depois Abraão manda o seu servo, né, buscar, no capítulo 23, Sara morre, Abraão sepulta Sara, né, na terra de Canaã, e no capítulo 24, o servo de Abraão vai até a terra da sua parentela para buscar Rebeca, né, e ali ele traz Rebeca. Ali no capítulo 24, do versículo 12 ao 14, a gente vê o servo de Abraão orando, né, exercitando a fé ali, pedindo a Deus uma direção para que ele pudesse mostrar quem seria escolhido. E aí ele faz aquela oração e diz para o Senhor: aquela que vinha aqui, me dê água e também dê água para meus camelos, essa será a escolhida. E isso aconteceu. Então ele foi abençoado através da fé. E é sobre fé que eu gostaria de falar com os irmãos, sobre a justificação pela fé. Fé que Abraão teve, fé que o servo de Abraão teve ali na escolha da esposa do seu senhor, de Isaac. E no que nós precisamos entender, meus irmãos, aqui em Romanos, eu vou compartilhar com os irmãos para nós falarmos sobre justificação pela fé. Romanos, capítulo 3, versículo de número 21 ao 30, diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem. Vou ler o versículo 22 de novo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Aqui tem um colchete aqui, que quando tem um colchete é porque foi um acréscimo aí do autor, né? Quando tem aqui na Bíblia. Então ele botou assim, ó, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, aí entre colchetes, e sobre todos, para dar ênfase a esse todos. Ele está dando ênfase aqui ao todos, os que creem. Porque não há distinção, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então toda a humanidade pecou e todos eles carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a justificação é gratuita, parte de Deus, a quem Deus propôs no seu sangue como a propiciação, né, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Então, a partir da propiciação, desse pagamento, né, foi aplacado ali a ira de Deus, houve um pagamento, o sangue que Jesus derramou da cruz, e a partir daí, em Jesus, os nossos pecados são perdoados, são cancelados. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Ele é justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde, pois, a jactância? Onde, pois, há aí humilhação? Né? Essa palavra jactância, né, significa isso, né? Onde está aí a jactância, a humilhação? Foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Aí ele fala da fé de novo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das suas obras. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Na verdade, Paulo está trabalhando aquela questão das leis, né? Muita conduta, muitos procedimentos ali que os judeus seguiam, por exemplo, a circuncisão, a guarda de alguns dias e aquela coisa toda. A gente sabe que Paulo, por isso que o tema central aqui do livro de Romanos é a justificação pela fé, porque ele quer excluir essa questão das obras, quer dizer o seguinte, não é você sem ser circunciso,
né? Não é você guardando o sábado, não é você guardando o dia, luas, que isso vai te justificar diante de Deus. O que vai te justificar diante de Deus é a sua fé. E eu gosto muito, meus irmãos, eu entendo que a palavra fé na Bíblia, ela está atrelada à obediência. Quem tem fé, obedece. É por isso que eu vejo muitas pessoas dizendo assim, mas eu creio. Você crê, mas você obedece? Porque não tem como você... Por isso que quando o Tiago trabalha ali assim, mostra as tuas obras que eu mostro a minha fé. Porque não tem como uma pessoa que tem fé não ter boas obras. Porque a fé ela está relacionada à obediência. Porque fé é crer. E crer é obedecer a palavra de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, você obedece. É claro que nesse processo aí, né, a gente erra, a gente peca, nós cometemos erros. Mas como diz a própria Bíblia, nós não nos alegramos com o pecado. Nós não nos alegramos com as nossas condutas que desagradam a Deus e que a Bíblia condena. Nós procuramos andar, aquela pessoa que crê em Deus, ela procura viver em obediência. Com todas as nossas limitações humanas, a pessoa procura viver em obediência. E é isso que acontece. A gente vai ver o seguinte, a gente tem que entender, meus irmãos, o seguinte, que a justificação, tem alguns pontos aqui que Paulo trabalha aqui no versículo número 21 ao 31. Primeiro, a justificação ela se origina em Deus. Tudo parte de Deus, meus irmãos. Tudo. Absolutamente tudo. Entendeu? A única coisa que não parte de Deus é o pecado. Por quê? Há uma confusão muito grande. Eu vejo alguns teólogos aí, doutores, né? Isso vem de muitos séculos, as pessoas discutindo, alguém dizendo até que Deus é o autor do pecado. Mas se nós formos analisar pela premissa de que Deus criou criaturas livres, os anjos, como é que Deus criou os anjos? Deus criou os anjos livres, tanto que um dos anjos se rebeliou e quis ser igual a Deus, né? Quis praticamente querer tomar o trono de Deus e foi punido por Deus. Não só ele que se rebeliou, mas outros também se rebeliaram. Mas também teve anjos que não se rebeliaram. Por quê? Porque eles eram criaturas livres. Os anjos foram criados por Deus com essa liberdade. E quando a gente vai para Gênesis, a gente vê que Deus nos fez como? Desçamos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos, meus irmãos, a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Então, Deus fez o homem com essa liberdade, da mesma forma que fez os anjos. Então, alguns falam assim, não, Deus é soberano sobre todas as coisas, a soberania de Deus, e fazendo uma interpretação, no meu entender, equivocada do livro de Romanos. Equivocada. Porque quando ele pega, é a soberania de Deus em detrimento à liberdade humana. Martin Lloyd-Jones, em seu livro Pregação e Pregadores, ele vai dizer que o diabo trabalha nos extremos. Essas teologias, às vezes, entram nos extremos. O cara quer combater uma coisa e acaba indo para o extremo. Soberania de Deus. Então, o homem, ele é totalmente direcionado por Deus. Aí alguns chegam ao ponto, né, ao absurdo de dizer que Deus decretou o pecado, decretou a queda do homem. Né, ao ponto de dizer que Deus não só decretou a queda do homem, como também, né, Deus não só previu a queda do homem, como também a decretou. Né, e vai um monte de gente atrás desse tipo de teologia. Aí tem o outro lado, que um camarada começa a colocar o homem como centro. Né? Tem até uma seita aí que diz que nós somos santos, né? Como a Bíblia diz lá que nós somos imagem e semelhança de Deus, então nós somos semideuses. Nós vamos subindo degraus aí até chegar a uma espiritualidade de Cristo, a santidade de Cristo, assim, a sermos igual mesmo em termos de santidade, essência de Deus. Então, olha só, vários absurdos. Chega coloca Deus como culpado de tudo, como responsável de tudo, né? Tira a responsabilidade humana, então foi Deus que fez. Deus colocou o homem lá no Éden, então como foi Deus que fez e o homem pecou, então Deus também deve ser o autor do pecado, porque o homem só pecou porque Deus assim o fez para pecar.
Então, e aí vai, começa os malabarismos aí para criar umas certas teologias que tem por aí. Eu acho que nós devemos ler as Escrituras com nossa mente aberta, assim, ó, sem nos contaminar com essas teologias que já tem por aí pronta, com essas teologias sistemáticas que tem por aí pronta. Porque se eu pregar a Bíblia aqui, sem nenhuma influência teológica, eu não consigo enxergar aqui, em lugar nenhum na Bíblia, essa soberania decretiva, essa salvação decretiva. Porque tudo vai lá para a salvação. O problema todo é esse, é lá. Né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, tá vendo? Não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para ninguém se glorie. Então, por que a salvação é pela graça? Então quer dizer que Deus é que escolhe de forma decretiva cada um. Não é a presciência, então ainda briga, lá em Pedro está falando de presciência, não, né? Romanos também quando diz, né? Aquele que de antemão conheceu também os predestinou, mas não é porque ele conheceu, não. Deus não escreveu seu nome no livro da vida, não é porque Deus é onisciente, não. É porque Ele decretou e resolveu lá botar teu nome. Mas não colocou o nome do teu amiguinho do João, não. É só o seu, porque Ele gosta de você. E Paulo está dizendo aqui que Deus não faz acepção de pessoa. Então como é que funciona isso aí? A gente vê na Bíblia o tempo todo Deus chamando o homem ao arrependimento. É o tempo todo, o povo de Israel o tempo todo. É só ler a Bíblia, aí está aí. É o tempo todo. Então eu estive conversando com um pastor uma vez, o pastor da primeira igreja batista aqui do Curado 4, pastor Gesiel, que Deus já levou para a sua glória, e eu conversando com ele sobre esse tema, ele falou assim, Márcio, eu esse tempo todo de estudo, lendo as Escrituras, né, eu entendo que as duas coisas estão presentes na Bíblia. E eu achei fantástico, porque era exatamente assim que eu sempre pensei. Eu acho fantástico a fala dele, que ele falou para mim. Que a soberania de Deus e responsabilidade humana estão presentes na Bíblia aí o tempo todo. E quando se fala de salvação, a salvação parte de Deus, mas o homem tem a sua responsabilidade. Deus, ele dá a condição ao homem de se arrepender. Deus, ele chama o homem ao arrependimento o tempo todo através da palavra. Mas o homem rejeita. É por isso que aquele texto de Mateus, onde diz que todos serão chamados e poucos escolhidos, quando vai para originais, ele tem um sentido assim, é que o número de chamados será menor do que o número de escolhidos. Ou seja, Deus chama todos, como Paulo diz aqui no versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem. Então a morte de Jesus foi para todos. A expiação não é limitada. A graça não é irresistível. A expiação, Jesus morreu por todos. Todos. Jesus morreu por todos. Mas nem todos vão ser salvos. O número de chamados será maior do que o número de escolhidos. Porque aquele que vai lá para o livrinho do livro da vida é só aqueles que verdadeiramente creem. Mas esses que creem, foi Deus que obrigou eles a crer? Ou foi aquele que entendeu, compreendeu, através de um sentido, de entendimento, de um raciocínio que o próprio Deus deu a ele, que Deus criou, da mesma forma que Adão escolheu lá desobedecer, comer o fruto. Hoje nós também temos essa mesma possibilidade. Deus está fazendo conosco todos os dias o mesmo que fez com Adão e Eva, e dando instrumento para nós aí, para nós crermos. Jesus, as Escrituras, mostrando que a nossa salvação é o sacrifício que Jesus fez, é a cruz. Por que não parte de nós? Foi nós que morremos na cruz? Não. Quem morreu na cruz? Por você e por mim? Foi Jesus. Então a salvação sempre parte dele, nunca de nós. Mas nós temos nossa responsabilidade. E a Bíblia fala isso de Gênesis e Apocalipse. Né? Alguns creem diferente, eu respeito, mas não é assim que eu creio. Então a nossa justificação, ela tem origem sempre em Deus. Ele é o juiz supremo e declara a absolvição do pecador. Segundo, a nossa justificação ela é pela fé. A justiça de Deus é recebida mediante a fé. Está aqui no versículo 22. A justificação não acontece por causa da fé, mas por meio
ou através da fé. A fé não tem nenhum merecimento, mas ela é instrumento ou a mão que recebe o presente. Olha, interessante essa fala aqui, interessante. É a mão, a fé, ela não é, né, por si só, a nossa justificação, ela não acontece por causa da fé. A nossa justificação, ela acontece por meio e através da fé. Por meio da fé. Ou seja, como é que nós somos justificados? Nós somos justificados a partir do momento que nós começamos a olhar para a cruz, porque é a cruz que nos justifica. É Jesus que nos justifica. E quando nós cremos, começamos a olhar para a cruz e entender, e começamos a viver, né? Volto a falar, porque crer é prática, crer é viver. E começamos a viver esse evangelho, o Senhor olha para o nosso coração, pela nossa fé verdadeira, porque Ele é onisciente, Ele nos conhece melhor do que nós, e quando Ele vê essa fé verdadeira, e nós olhamos para a cruz e reconhecemos Jesus como Senhor, nós somos justificados pela cruz em Cristo Jesus. Não por aquilo que nós fazemos, mas pela cruz, por Jesus que morreu naquela cruz. E a partir daí nós entramos no processo de santificação. E essa fé que nós temos em Jesus é que vai nos manter firmes nessa caminhada. Porque quanto mais fé, mais obediência. Quanto mais fé, mais próximo nós vamos estar de Deus. Então nós precisamos estar firmes nessa fé, olhando para a cruz, olhando para o sacrifício de Jesus, porque é por meio e através da fé que nós somos justificados, né, pela graça. Terceiro, a justificação ela é uma necessidade. Né? Todos os homens são pecadores e necessitam do perdão de Deus. A justiça de Deus é para todos e sobre todos, judeus, gentios, porque todos erram, né? Ou todos erraram o alvo, deixando de ser conforme o propósito de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado é isso, é errar o alvo, né? É você sair dos caminhos do Senhor, é você se desviar do propósito de Deus, é você se desviar dos caminhos do Senhor. Esse é errar o alvo. Tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus chama-se pecado. E quando nós desagradamos a Deus, nós erramos o alvo, porque o ser humano ele foi criado para glorificar a Deus, para adorar a Deus. E quando nós deixamos de adorar a Deus, nós adoramos aos nossos desejos, às nossas vontades. E aí entramos no terreno do inimigo, que é Satanás. Né? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Quarta, a justificação é gratuita. A justificação é um presente que Deus concede ao homem. Paulo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, Romanos 3:24. A palavra gratuitamente significa como um presente, sem pagamento. A palavra graça significa favor imerecido. Ela não pode ser comparada por obras humanas ou conquistada por méritos pessoais. Ela é exclusivamente pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Olha só, pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Ó, existe até uma questão do português aí, né? Tem gente que acha que esse texto, ó, pela graça sois salvos, ele está falando de salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós somos salvos, né? Nós somos salvos pela graça, sois salvos mediante a fé. O que nós recebemos pela graça? A nossa salvação. E a fé, de onde vem? A fé, ela também parte de Deus, até porque foi Deus que nos deu condição de crer.
né? Então, por isso que eu falo que tudo parte de Deus. Mas a fé é uma responsabilidade, tem a responsabilidade humana aqui na fé. Porque a fé o que é? Obedecer. A fé é o que é? É viver. A fé o que é? É olhar para a cruz e reconhecer que Jesus é Senhor. Isso é fé. Então, a salvação, ela vem pela graça. É um favor imerecido. Você recebe ela sem merecer. Jesus morreu por nós, né? Jesus morreu na cruz, né? Sendo nós, né? Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos. Mas Jesus morreu, não foi porque eu merecia ou você merecia. Ele morreu, ele foi de forma voluntária, morrer na cruz, para que eu e você pudéssemos ter a nossa salvação, através dele, pela fé em Cristo Jesus. Então, alguns vão dizer que não, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, a fé é uma graça de Deus, né? A fé Deus é quem nos dá. O problema de tudo isso, meus irmãos, é claro que, eu volto a falar, tudo vem de Deus, inclusive a fé. A fé vem de Deus também. O problema é que o povo quer tirar a responsabilidade humana. Não, é Deus que dá a fé para o homem, né? Deus é que obriga, porque na mentalidade desse povo é o seguinte, é Deus que obriga o homem a crer. A verdade é essa. Eles querem falar bonitinho, mas não é isso não. A verdade é que Deus quer, porque se é pela graça, então Deus escolhe, então, porque eles querem na graça irresistível, né? Tem um grupo aí, então é o seguinte, se é a graça irresistível, então é assim que funciona. Deus vai lançar uma graça irresistível na minha vida, na vida de Márcio Gomes, tá? Aí essa graça irresistível vem para a minha vida, aí eu vou crer. Aí, tá? Mas você aí, que está me vendo aí, Deus, ele resolveu não derramar essa graça irresistível em você, não. Ele não vai, não. Mas não é porque ele é presciente, não. Não é porque ele sabe que você não iria crer. Não é porque ele sabe o presente, passado e futuro. Não. Nessa teologia aí, não é isso que ensina, não. Vai dizer que Deus não resolveu não te escolher. Aí você fala assim, então Deus é injusto? Aí, sabe o que eles vão dizer para você? Não, Deus não é injusto, não, porque você já merecia morrer. Você já mereceu o pecado. Então, Deus, quando deixa você morrer, ele não é injusto. Isso na cabecinha dele, né? Não é injusto. Como não é injusto? Então, quer dizer que tem duas pessoas morrendo, né? Afogadas. Eu tenho 2 coletes. Tenho 2 coletes ali. Tem 2 pessoas morrendo afogadas. Aí, eu falo assim, ó. Poxa, eu vou... Não! Vamos fazer melhor? Tem 2 pessoas ali morrendo afogada. Um é um assassino que matou milhares de pessoas, é um genocida que está ali. O outro é uma pessoa muito boa, né, que trabalhou bem, uma pessoa muito querida, e eu tenho 2 coletes. Aí eu vou lá e falo assim, ó, não, eu vou salvar a pessoa boa. Vou salvar essa pessoa boa aqui, eu. Aí eu jogo o colete e deixo aquela pessoa morrer. Sabia que eu posso responder isso judicialmente? Mesmo aquele camarada sendo um assassino e tudo, eu posso responder por omissão. Porque eu podia ter salvo. Isso é a nossa lei humana diz isso. Porque eu poderia ter salvo, mas não fiz porque por omissão. Eu posso responder por omissão. Mesmo o cara sendo mal. Né? Mas na mentalidade desse povo aí é o seguinte, Deus faz pior ainda, né? Se é que tem pior, né? Deus tem 2 lá, um assassino que me deu uma pessoa boa aí aos nossos olhos. Aí Deus vai lá e joga o colete pro assassino e salva ele. E deixa o outro morrer. Mas Deus é injusto porque deixou o bonzinho aqui morrer? Não, é porque Deus é soberano, ele faz do jeito que ele quer e como ele quer. Quem és tu para questionar Deus, rapaz? Quem é tu para questionar Deus? Quem é você para questionar Deus? Deus faz do jeito que ele quer e como ele quer. Se ele quiser te salvar, ele salva. Se ele não quiser, ele não te salva. Ponto final. Então é assim que funciona essa teologia. De uma forma bem curta. Né? Ele pode fazer redondar, enfeitar, né? Usar de filosofias, usar de texto fora de contexto para querer explicar uma coisa ali, outra coisa aqui. Né? Tá vendo? Estás mortos. Aqui, ó o barro aqui, ó. Quem és tu, ó barro? Para questionar o olheiro. E aí pega um monte de textinho assim, começa eles aí despejar texto, sempre querendo colocar Deus
né? Sempre pensando na soberania de Deus, só que em detrimento, volta a falar, a responsabilidade humana. E eu acredito que essas coisas andam juntas e não tem para onde correr, né? Então, a justificação, ela baseia, o último ponto aqui, ó, a justificação, ela baseia em Jesus Cristo. É em Jesus. A salvação é gratuita para o pecador. Para o pecador, todos nós, né? A salvação é gratuita para o pecador. Quem é pecador? O próprio Romanos 3 diz aqui, né? Diz o que aqui no 23? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Paulo está dizendo que é todos. Ele está falando, é o João aqui não, é todos. Então a salvação ela é gratuita para o pecador. Mas ela teve um alto preço para Deus. Ela teve um alto preço para Deus. Para nós a salvação é grátis. Mas para Deus custou a vida de seu filho. É verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,23, que é o texto áureo das Escrituras. Para mim é a base de tudo, é muito claro. O interessante é que não adianta ir para o original, não querer fazer malabarismo, não, porque todos ali em João 3,16 é todos. Tá? Pode pegar qualquer dicionário aí que vai dizer que todos ali é todos, porque tem gente que gosta de onde tem todos, eles dizem que não é todos não. Tá bom? Então todos é todos mesmo ali. Então vamos lá. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados no vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Está lá em 1 Pedro 1, 18, 29. Por meio do sacrifício de Jesus, que Deus toma a culpa do pecador e a atribui a Jesus Cristo. É a justiça que há em Jesus Cristo, e a justiça que há em Jesus Cristo é imputada ao pecador. Jesus pagou a pena em nosso lugar. E por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus ele foi o nosso fiador. Tá? Jesus pagou o preço, pagou com o seu sangue os nossos pecados. Vamos lá, Apocalipse 3, 22 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Interessante, Apocalipse 3, né, está falando, é uma carta a uma igreja, se eu não me engano, a igreja de Éfeso, né? Apocalipse 3, se eu não me engano, é a igreja, a igreja de Éfeso. Apocalipse 3, 20, carta à igreja, 3, 20 e 22. Pronto, né? É a igreja de Laodiceia. Ó, a igreja que não é nem morna nem fria. Aquela igreja, né? Cheia é a igreja atual. É a igreja, cheia de gente troncha. É uma igreja que é aquela igreja assim, tá lá e cá. Fica ali. Quer servir a dois. A igreja de Laodiceia é uma igreja assim que ela nem fazia diferença, entendeu? Não fazia diferença. Era uma igreja que não tinha muito sentido. Estava ali, né? E tem muita gente assim. Eu sou crente, já tá bom, mas não professa a sua fé, não abre a boca, né? E não tem responsabilidade nenhuma com as coisas de Deus, né? Fica ali no neutro. É a igreja de Laodiceia. E aí ele diz aqui: eis que eu estou à porta e bato, né? É claro que aqui ele está dizendo para a igreja de Laodiceia. E quem é a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia quem é? A igreja de Laodiceia, minha gente, era eu e você, é a igreja. É a igreja. Você acha que não tem igreja? Essas características das igrejas aqui, ó, de Sardes, de Filadélfia, né? Todas essas igrejas somos nós. É nós, são nossos erros, né? É nós. Todos os erros que tem aqui nessas igrejas é nós. A igreja é nós. Igreja é o povo, né? Pessoas, né? As pessoas que fazem parte da igreja. Será que quando Paulo escreveu aqui a carta a Laodiceia, ele estava se referindo aqui apenas às pessoas que estavam na igreja que eram salvas?
Será que Paulo, se a gente for pensar, analisar bem, será que Paulo está dizendo aqui na carta à igreja da Odisseia, só pessoas salvas aqui? Nessa igreja aqui só tinha gente salva? A carta foi para toda a igreja. Ó, igreja, vocês precisam mudar o comportamento de vocês. Mas são pessoas pecadoras, como eu e você. Né? Aí tem muita gente que diz assim, não, mas esse texto não pode falar não para a pessoa que não é crente, porque esse texto é só direcionado à igreja. Eis que estou à porta e bato. Deus está à porta e batendo o tempo todo na vida de todo mundo aí, ó, de pessoas que estão na igreja e pessoas que estão fora da igreja. E Paulo, quando escreve a carta, ele escreve à igreja, todas as pessoas que fazem parte da igreja. Seja salvos ou não salvos, porque a igreja é formada por gente salva e não salva. Estou falando da igreja terrena, isso aqui é um grupo. Paulo está escrevendo por um grupo de pessoas. Que no meio tinha gente ali que era crente, gente que não era crente, gente morno, gente troncha, gente de todo tipo. Ele fala assim, vocês não estão fazendo a diferença, esse grupo de vocês aí, ó. Vocês precisam mudar o comportamento. Estou a ponto de vomitar-te. Olha só. Para Deus falar que está a ponto de vomitar-te uma igreja dessa, imagina as coisas que estavam acontecendo, né? Alguma gente vai falar assim, não é nem morna, nem fria, é para apaziguar, dá a impressão que era uma igreja assim, boazinha, nem lá, nem cá, mas ao ponto de dizer que está... O interessante é que é a única igreja que Deus disse assim, estou a ponto de vomitar-te. Olha só que coisa horrível. Quantas coisas horríveis devia estar acontecendo nessa igreja, no meio desse povo? Só tinha gente salva aqui? Só tinha gente que estava lá, que está com o nome escrito no livro da vida? Não, tinha gente aí que também que não é salvo não, no meio da igreja. Então quando você lê esse texto aqui, eis que eu estou à porta e bato, Deus está à porta e bate sim na vida do não crente, do crente, o tempo todo. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Essa é a verdade. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Apocalipse 2, do versículo 12 ao 15. Vamos ver o que diz o texto. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra. Mas lembra que eu falei que obra tem relação com fé? Então, esse obra aqui em Apocalipse, eu poderia ler segundo a sua fé, que consequentemente foi, surgiu as suas obras. Então, para dar a cada um segundo a sua fé. E a sua fé gerou que obras? Por isso que Tiago vai falar, mostra a sua fé que eu mostro as minhas obras. O que adianta eu ter fé e não amar o meu próximo? Né? Eu gosto muito daquele texto lá de Isaías 29:13. Esse povo que se aproxima de mim, com sua boca e seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. Infelizmente é isso que acontece. Maquinalmente aprenderam. Então as pessoas estão aí, aprendem muito, mas não vivem, não bota em prática, não cuida do órfão, da viúva, do necessitado, não ama o teu irmão, não se preocupa com o próximo. Então é uma fé, não existe fé. Se você não tem obras, não tem como uma pessoa que creu verdadeiramente em Jesus Cristo, que nasceu de novo, não pratique boas obras. Não tenha uma vida santa, não busque uma santificação. Volto a falar, não é perfeição não, porque nós vamos pecar, nós vamos errar. Por isso que João, quando escreve a sua epístola, ele vai dizer, filhinhos, eu vos escrevi essas coisas para que não pequeis, mas se acaso pecar, não vos preocupa, porque nós temos um advogado, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aí Apocalipse do 12 ao 15. Eu sou, versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Ele está falando de obediência aqui. Lembra que ele falou lá, segundo as suas obras, agora ele está falando de obediência. Os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora então quem? Quem não tem fé. Quem não tem obras. Que está atrelado ali. Fé significa obediência. Eu falei, Fé é obedecer. Porque quando você diz, não tem, as duas palavras estão atreladas, fé e obediência. Quando eu olho para Jesus, eu creio verdadeiramente, quando há uma conversão genuína, e só Deus pode ver isso no seu coração, a partir daí eu vou começar a querer viver
de acordo com os ensinamentos dele. É por isso que fé e obra não podem ficar, né, separados. O próprio Lutero já chegou a chamar a carta de Tiago de palha, carta de palha, porque ele tinha dificuldade de compreender enquanto Paulo fala da justificação pela fé em Romanos, Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta, né? Então ele não conseguiu entender. No final da vida dele parece que ele conseguiu compreender aí a carta de Tiago, né? Onde ele trabalha ali a questão das obras. Ficarão de fora quem? Os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Ou seja, ficarão de fora aqueles que amam o pecado, aqueles que vivem na prática do pecado, aqueles que não tiveram fé. Volto a falar, nós somos pecadores por natureza, iremos pecar até o dia que Jesus voltar. Quando Jesus não voltar, continuaremos pecando. A diferença de nós para o não cristão é que nós não nos alegramos com o pecado. Então, o sintoma principal de que você nasceu de novo, de que você é filho de Deus, é que você não se alegra com o pecado. E quando você peca, nós temos um juiz, né? Jesus é o nosso juiz. Ele nos perdoa, ele nos purifica de todo o pecado e de toda injustiça. Agora, meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos é crer, né? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não se esqueça que fé, ela tem relação com obediência. Então, fé sem obediência não é fé verdadeira. Fé sem obras não é fé verdadeira. Tem alguma coisa errada aí com essa fé que você diz que tem. Então, volto a falar. Também não é perfeição, porque perfeito só Cristo. E quando estivermos aqui, estaremos sujeitos à carne. É uma luta contra os nossos desejos, contra os nossos prazeres. Por isso que Paulo fala que nós precisamos mortificar o velho homem e nos revestir de um novo homem. Que Deus tenha misericórdia de nossa vida. Fiquem na paz, em nome de Jesus.